Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Conversamos com o dirigente do Flamengo agora há pouco e temos novidades em relação a reforços do Flamengo. Palavras do dirigente: Flamengo não está entrando para brincar nessa janela de negociação. Iremos surpreender muita gente. Qual seria a surpresa? Bom, nós vamos debater aqui. Perguntei se existe uma prioridade. E aí nós vamos falar aqui também. Flamengo prioriza o lado direito e parte para definir a contratação de jogadores. Além do lado direito, outras posições também o Flamengo vai buscar reforços e aí é onde ele falou que poderá surpreender. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. E não é o Oscar não, hein? Nós vamos falar sobre isso também. Vou pedir a vocês para que deixem o like e inscrevam-se no nosso canal agora nesse momento. Rapidinho, mete o dedo no like aí. E se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Bom, primeiro de tudo, eu queria trazer para vocês, falando sobre o estádio do Flamengo, foi aprovado hoje à tarde, na Câmara dos Vereadores, a ampliação de São Januário. Olha, uma aprovação que, assim, você não consegue imaginar, quem é do Rio de Janeiro, como pode ampliar uma capacidade de um local de 20 mil, de 19 mil, que é a capacidade de São Januário, para 50, quanto eles querem colocar, se o local é completamente inacessível para poder chegar. É inimaginável você pensar que ali você vai ter um fluxo de pessoas entrando e saindo em ruas estreitas, local em que você não tem acesso nenhum, você não tem trem, você não tem metrô, você não tem nenhum transporte de massa, você não tem um BRT, você não tem VLT, você não tem... A única coisa que tem é ônibus, você não tem estacionamento para carro, a única coisa que tem é ônibus e mesmo assim pouquíssimas linhas passam por ali. Então é inimaginável. E vou dizer mais para vocês aqui, para vocês saberem. Marcos Braz votou a favor do Vasco. É isso mesmo. Na Câmara dos Vereadores hoje, foi aprovada a ampliação de São Januário para 50 mil por unanimidade, incluindo o senhor Marcos Braz, que votou a favor do Vasco. Fiquem ligados. Isso é importante todo mundo saber. Bom, a gente vai falar agora sobre a questão política. Questão política não, a questão de contratações. O Flamengo, segundo um dirigente, nos afirmou a prioridade, embora o Flamengo, como ele falou, não vai estar de brincadeira nessa janela de transferência, o Flamengo vai chegar pesado, vai chegar firme nessa janela para realmente contratar e encorpar o elenco de uma maneira que o Flamengo possa brigar por todos os títulos na temporada. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, não quer perder essa oportunidade de deixar de ganhar essa competição, mais a Libertadores, mais a Copa do Brasil, enfim. E claro, também já pensando no Mundial de 2025. Mundial este que o Real Madrid quer boicotar. A gente que dizia, é impossível, será que é possível ganhar? Olha, o Real Madrid já hoje se manifestou contrário à participação do clube no Mundial. Inclusive a Associação dos Jogadores também de futebol lá da Europa também se mostrou contrário. A questão é o calendário, diz que não tem tempo, folga para os jogadores poderem descansar. O Real Madrid pensa da mesma maneira, são muitas competições, uma atropelando a outra, quer dizer, fica muito claro que os europeus talvez não valorizem tanto essa competição, e isso pode ser um ponto favorável para nós, rubro-negros, para chegarmos e conquistarmos esse Mundial de Clubes que acaba que era praticamente impossível, parece que não vai ser tão impossível assim. E tem que reforçar a equipe.
Bom, a gente falou com o dirigente do Flamengo agora há pouco e a gente perguntou qual era a prioridade do Flamengo, qual é o caminho, de que maneira o Flamengo pretende reforçar primeiro. Ele disse que é o lado direito. O lado direito é tido como uma prioridade no Flamengo. E aí, esse lado direito representa 2 jogadores que são alvos do Flamengo. Conversei e perguntei sobre Danilo. A resposta foi que o Danilo é um baita jogador. O Flamengo, claro que, como um grande jogador como o Danilo, o Flamengo se interessaria sempre, mas não vai acontecer. O Flamengo hoje não tem a possibilidade sequer de tentar entrar numa negociação envolvendo esse jogador. Talvez para o próximo ano, quando o jogador tiver o contrato dele se encerrando lá com a Juventus, caso ele não renove, tudo aí, a possibilidade é real para o Mundial de Clubes do ano que vem. Para esse semestre, não há a menor possibilidade do Flamengo contratar o Danilo. E aí, o Flamengo caminha em 2 outras frentes: o lateral direito e o Michael. Segundo o dirigente nos garantiu, a questão do Michael caminhou. O Flamengo deu um passo importante e decisivo, e confesso a vocês que eu não sei maiores detalhes, porque eles não vão, obviamente, dizer, né, tudo de bandeja pra gente, mas foi dado um passo importante, decisivo, para o Flamengo poder conseguir a contratação do Michael. Não quer dizer que o jogador virá, no entanto, esse passo foi dado e o Flamengo parte para definir essa contratação junto ao Al Hilal e, inclusive, contando também com a liberação do técnico Jorge Jesus, que liberou o jogador para poder ser negociado com o Flamengo. Então, Michael poderá jogar no Flamengo, uma informação que nós trouxemos em primeira mão, não teve nenhum outro canal que trouxe essa informação antes de nós. A gente já dizia que o Flamengo poderia contratar o Michael no dia 25 de abril. Nós estamos em junho, quer dizer, há um mês e meio atrás, há mais de um mês, pouco mais de um mês, na verdade, né? E a gente trouxe as informações neste vídeo e em outros vídeos depois desse, de que o Al Hilal tinha interesse em liberar o Michael, justamente porque eles queriam abrir espaço para outros jogadores serem contratados, outros estrangeiros chegarem, e eles querem montar um time galáctico. E a gente até citou nomes de Mohamed Salah, eles têm interesse, inclusive, no Messi também, tirar o Messi da MLS. Na verdade, o interesse não é nem do Al Hilal, é da federação inteira, da Federação Árabe. Eu não sei se vocês sabem, mas quem contratou o Messi para jogar no Inter Miami não foi o Inter Miami, porque não pode. O Messi ele ganha muito mais do que o teto, aquilo que pode um jogador ganhar na MLS. Você sabe quem paga o salário do Messi? 70% do salário do Messi ele é dividido por todos os clubes da MLS. Sabia disso, cara? É uma loucura, né? Imagina, o Vasco pagar o salário, parte do salário de um jogador para jogar no Flamengo. Então, o pensamento lá é de que o Messi jogando na MLS teria uma visibilidade maior e tal, teria atrativos para a competição. Não aconteceu. Isso não aconteceu, não foi o suficiente para poder atrair os olhares do público. Ninguém vê jogos do Campeonato Americano, as TVs não compraram jogos do Campeonato Americano, e isso traz uma certa insatisfação para ambos os lados. E aí, sabendo disso, a Liga Árabe tenta levar o Messi para jogar lá. Bom, isso aí não tem nada a ver com o Flamengo, é só para vocês poderem entender o poderio financeiro do Al Hilal e da Liga Árabe. E o pensamento deles e o porquê que eles querem a liberação do Michael. Outro jogador, e a gente já vem dizendo há uns 2 ou 3 dias aqui, a lateral direita do Flamengo pode ser preenchida com o jogador Fabrício Bustos, do Internacional. Mais uma vez, a gente tem uma pedra no sapato, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem interesse no jogador e chegou na frente do Flamengo. No entanto, o jogador se sensibiliza com a possibilidade de jogar no Flamengo, porque no Flamengo ele tem a certeza que será titular. Certeza não dá para ter em clube nenhum, mas ele no Palmeiras, o Palmeiras tem um titular absoluto, que é o Mike, um jogador que já foi preparado para isso. Ele ficou durante algum tempo no banco de reservas do Marcos Rocha, e agora o Marcos Rocha praticamente parando, né? A idade chegou para ele. Eles querem um substituto para revezar com o Mike. E o Fabrício Bustos não quer ser substituto de ninguém. Ele quer chegar e ser titular. E no Flamengo, sem dúvida nenhuma, ele seria titular. Ele é muito melhor do que o Varela, que é um lateral bem limitado. E o Wesley, que
o Flamengo, nesse momento, não vai aceitar propostas nenhumas, porque o Varela está na seleção, né? Então não dá para poder aceitar uma proposta e ficar sem lateral. Mas o Wesley, após o retorno do Varela, deve ser negociado e o Flamengo tendo aqui um outro lateral direito e existe o interesse na contratação do Bustos. De que maneira isso seria composto? O Internacional deve algumas parcelas da contratação do Thiago Maia e o Flamengo entende que poderia, né, por meio... Primeiro, né, o Bustos pode assinar um pré-contrato daqui a 15 dias e sair de graça no final do ano. Mas o Flamengo gostaria de tê-lo, assim como o Palmeiras também, agora. E o Inter, pelo problema financeiro que atravessa, talvez não iria se opor tanto. O Inter não tem condição de, por exemplo, pagar o Thiago Maia. Né? Os caras atravessam um problema financeiro seríssimo devido à situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, toda essa questão deixa o Inter muito vulnerável em qualquer tipo de negociação. Então, pode envolver parcelas do Thiago Maia, caso o Flamengo consiga ultrapassar o Palmeiras, coisa que o Flamengo hoje ainda está atrás. Mas o lado direito é a grande prioridade e os nomes que a gente apurou são esses: Bustos e também Michael. E aí a gente, claro, né, volta em alguns jogadores que o Flamengo teria interesse. O Flamengo que tentou o Felipe Anderson e acabou perdendo para o Palmeiras. Agora o Flamengo tenta o Fabrício Bustos e o Palmeiras está à frente. E um outro jogador que também interessa ao Flamengo e que o Palmeiras também está à frente, que é o Claudinho. Né? A gente já vem falando isso para vocês desde dezembro do ano passado. Gente, todo mundo cogita que o Claudinho deve vir para o Flamengo deve contratá-lo e tal, mas ele negocia com o Palmeiras. Nesse caso, então, a gente não tem nem informações de interesse do Flamengo. O Palmeiras vai com tudo para contratar o Claudinho. E era um jogador, e é um jogador que o Flamengo teve interesse lá atrás. E claro, como teve interesse lá atrás, pode ser que venha a se interessar novamente, mas de novo vai disputar um jogador com o Palmeiras, que é o nosso rival direto. Inclusive saiu uma matéria hoje atestando aquilo que a gente fala para vocês há algum tempo. E a matéria é assinada pelo Jorge Nicola. E muitos, mas é o Nicola e tal. Mas, tudo bem, mas ele fala aquilo que nós já trazíamos desde janeiro, dezembro e janeiro para vocês. Foi no dia do jogo do Zico, do dia 28, se eu não me engano, de dezembro. E o Jorge Nicola fala, olha, Palmeiras acompanha aí a seleção brasileira e nessa janela de transferência promete uma grande reformulação e promete reforçar os lados do ataque. E o nome que agrada e ganha muita força no Palmeiras é o Claudinho. Para vocês poderem entender o que acontece, os dirigentes do Zenit gostaram muito da maneira com que a Leila Pereira se posicionou para tentar a contratação do Claudinho no início do ano. Ela foi no Zenit primeiro, não foi no jogador. E eles elogiaram a postura da presidente do Palmeiras e disse que o jogador não sairia naquele momento, mas que no meio do ano eles voltariam a conversar e eles iam olhar com carinho essa possibilidade, porque o Palmeiras chegou de uma maneira diferente do Flamengo, que primeiro assediou o jogador. Então, assim, acho que é remota a possibilidade do Flamengo conseguir contratar esse jogador por conta da relação do Flamengo com o Zenit. O Flamengo tem interesse no Wendel, né? E aí esse interesse vai ter que ser de uma maneira de ir lá, conversar pessoalmente. E aí teria que fazer o mesmo se quisesse contratar o Claudinho. Eu gostaria de ver esses dois jogadores no Flamengo, o Claudinho e o Wendel. Aliás, saiu hoje a divulgação da lista dos melhores jogadores da Europa, jogadores que jogam em ligas alternativas, e o nome dos dois apareceram na lista, tanto de Claudinho quanto de Wendel, formando a seleção dos jogadores que jogam em ligas alternativas lá no futebol europeu. Gostaria muito de vê-los no Flamengo, mas o Claudinho realmente é muito difícil. O Wendel, a possibilidade é muito maior. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, não esqueçam de deixar o like e também inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.